espero que estejam todos bem. Meu nome é Beatriz Maia, eu sou estudante de licenciatura em Química no Instituto Federal de São Paulo e eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho de pesquisa, que foi orientado pelo professor José Otávio Baldinato. O meu trabalho tem como título Versões didáticas de experimentos históricos e as suas implicações. Os experimentos eles são parte importante do ensino de ciências, tanto com relação à compreensão de conceitos ou teorias já consolidadas, quanto sobre a compreensão da natureza da ciência e de como ela é feita. Sabendo que, normalmente, a história da ciência é tratada de uma maneira equivocada dentro dos livros didáticos, nós buscamos por experimentos históricos dentro dos livros aprovados pelo PND 2018 e buscamos comparar a versão didática desses experimentos com as versões originais, a fim de verificar quais são as implicações ou a problemática que essas versões didáticas trariam para o ensino. Para selecionar os experimentos, nós consideramos 3 requisitos principais. O primeiro é que o experimento devia apresentar uma representação ilustrada, o segundo devia ser acompanhado de uma descrição e o terceiro, ele devia ser associado ao nome de um pesquisador. Nessa busca, conseguimos mapear uma lista com 15 experimentos históricos. O tema da eletroquímica foi o assunto mais recorrente, sendo atribuído a 6 dos 15 experimentos encontrados. Já Antoine Lavoisier foi o nome mais citado, e ele foi atribuído a 4 experimentos diferentes. A coleção B foi a coleção que apresentou mais experimentos, totalizando 11, e a coleção F é o que apresentou menos experimentos históricos, totalizando 4. Depois de montarmos essa lista, nós selecionamos os experimentos mais recorrentes para conduzir uma análise mais detalhada. Nós começamos analisando como esses experimentos eram retratados nas coleções didáticas e depois comparamos essas versões didáticas com os originais históricos, através das fontes primárias e de literatura secundária. O primeiro experimento analisado foi o da pilha de Daniel, um dispositivo construído por John Frederick Daniel lá no século XIX. Bom, a pilha de Daniel era formada por uma haste de zinco amalgamado no centro, que ficava dentro de um cilindro poroso que continha uma solução diluída de ácido sulfúrico. Esse cilindro ficava dentro de um segundo cilindro, que era feito de cobre e continha uma solução saturada de sulfato de cobre. A versão didática desse experimento é apresentada com 2 recipientes distintos. Um contém uma solução de sulfato de zinco e uma placa de zinco metálico, e a outra contém uma solução de sulfato de cobre e uma placa de cobre metálico. Essas placas são conectadas por um fio condutor que leva a um dispositivo elétrico, e as 2 soluções são conectadas por uma ponte salina. A ponte salina não existia no dispositivo original, e a presença desse componente pode provocar uma concepção alternativa de que os elétrons fluiriam através dessa ponte, o que é um grave erro conceitual. Outro ponto que gostaríamos de chamar a atenção é de que as pilhas alcalinas comuns são muito mais parecidas com a pilha original do que com a versão didática, e essa adaptação didática impede o professor de associar algo do cotidiano dos alunos com o conhecimento científico que ele aprende na escola. O segundo experimento analisado foi o da folha de ouro de Rutherford. Ao iniciarmos essa análise, nós encontramos 4 experimentos originais que se assemelhavam ao apresentado no livro didático. Esses 4 experimentos foram conduzidos por Hans Geiger, e um deles com a ajuda de Ernest Marden. Os 2 trabalhavam no laboratório de Rutherford naquela época. Possivelmente, esse experimento é mais associado ao nome de Rutherford porque em 1911 Rutherford publicou um artigo utilizando dos resultados de alguns desses experimentos associados ao modelo matemático para formular de forma preliminar a sua teoria atômica. Nesses experimentos, uma amostra de brometo de rádio emitia partículas alfa que sofriam desvios ao colidirem com uma folha metálica. E esses desvios eles podiam ser observados através de um microscópio, que era acoplado a uma tela de sulfeto de zinco e que ficava atrás dessa folha metálica. Os livros didáticos não deixam claro a qual desses 4 experimentos eles estão se referindo. Nós identificamos nos livros divergências quanto ao ano do experimento, quanto aos cientistas que conduziram os experimentos, quanto ao material radioativo utilizado, a presença do colimador de chumbo e o formato do detector de partículas. Essa versão didática reforça algumas visões distorcidas do que é a ciência. A primeira delas é a visão rígida ou algorítmica.
que reduz a construção do conhecimento a uma simples aplicação de método científico. Os livros didáticos ainda associam a teoria atômica como derivada de um experimento relativamente simples e objetivo, quando na realidade houve um processo muito complexo, envolvendo vários experimentos difíceis de ser executados e um grupo de pessoas. Essa versão histórica ainda reforça uma visão indutivista da ciência, que supervaloriza o papel dos experimentos como precursor de teorias. Os desvios das partículas alfa já eram conhecidos antes dos primeiros experimentos de Geiger. Rutherford, quando ele publicou sua teoria atômica em 1911, ele ainda admitiu que haviam experimentos em execução a fim de testar alguns pontos da sua teoria. Bom, podemos dizer que existem implicações consideráveis nas versões didáticas desses dois experimentos. Esperamos que esse trabalho sirva como material de apoio para professores interessados em utilizar a história da ciência na sala de aula e também sirva para a revisão de futuros materiais didáticos. Obrigado por assistir até aqui e até mais!